é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Wilson Guardia e este é o programa direto da redação apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC na cidade de São Caetano. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos. Eu vou atualizar as principais notícias da região, do Brasil e do mundo e, claro, como vocês já sabem, sempre que possível, recebemos aqui no estúdio um entrevistado para abordar os assuntos mais diversos. Você pode acompanhar este programa no facebook.com/jornal ABC Repórter, facebook.com/seu canal regional, canal 3 da NET, na cidade de São Caetano, e nos sites jornalabcreporter.com.br e também tvgrandeabc.com. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Divulgue aos amigos, compartilhe a nossa página, faça nossa informação chegar a todos os lugares. E hoje, como já adiantado, recebo aqui no estúdio Jeter Fernando Cardoso. Ele é presidente da Associação Paulista de Assistência à Mucoviscidose, a famosa fibrose cística. Jeter, obrigado por atender a nossa reportagem, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Wilson, agradeço pela essa oportunidade e podemos, nesse dia, que dia 5 de setembro é o Dia Nacional de Divulgação da Fibrose Cística, então, muito importante. Bom, Fernando, para a gente iniciar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu queria saber do senhor, que o senhor explicasse detalhadamente, até porque o senhor é presidente da APAN, né? Fale um pouco sobre essa enfermidade, né? O que é a fibrose cística? Então, eu tenho uma visão, obviamente, que de pai, porque a associação ela visa realmente esse agrupamento dos pais, né, para o benefício dos pacientes de fibrose cística. Mas eu já estou nessa jornada há em torno de 20 anos, né? Então a gente acaba sabendo um pouco, claro, dos termos e tudo mais, de como que acontece, e mais propriamente no dia a dia dos pacientes, né? A fibrose cística é uma doença genética, ela é recessiva, e então precisa ter tanto um componente do pai, como um componente da mãe, e a junção desses dois componentes defeituosos pode manifestar um filho com fibrose cística. É uma doença genética, então? É uma doença genética e a probabilidade disso acontecer é de 25%, desde que tenha cada um dos pais... Os genes, tanto do pai quanto da mãe, com algum problema. Com algum problema nesse sentido. Né? Hoje, no estado de São Paulo, o teste do pezinho que foi implantado em 2010, ele já está no protocolo, o diagnóstico disso já no recém-nascido, né? Então fez Perfeito. O teste do pezinho, já vai diagnosticar. Obviamente que tem outros testes depois, que precisa de confirmação e até um mapeamento genético, para saber qual medicamento que vai estar mais apropriado para aquele paciente, né? Bom, Jeter, para a gente deixar claro ao nosso internauta, ao nosso telespectador, de fato, o que a fibrose cística causa no paciente? Os sintomas eles podem ser leves ou podem ser muito agressivos. Uma criança que nasce com fibrose cística, ele pode ter, se for dependendo da situação, já no hospital, ele pode ter uma obstrução do intestino. Perfeito. E já ter que ir logo para a cirurgia. Não, isso não significa que é um quadro grave, que ele vai ter isso evoluído muito mais rápido durante a sua vida. Não é isso. Mas são manifestações que podem ocorrer. E casos leves,
De repente, pneumonia de repetição. Começou muita pneumonia, muita a questão de tosse crônica. Né? E muitas vezes a pessoa vai levar num médico, que nem todos conhecem, porque é uma doença rara, muito... e hoje é muito importante a gente estar conversando sobre isso, inclusive para despertar, né, dar uma luz, né, sobre essa questão. Uhum. Porque pneumonia, que nem eu falei, né, a tosse crônica, a questão de digestão. O que é mucoviscidose? Também conhecida como doença do beijo salgado. Perfeito, pois não. O que acontece? Esse muco que nós temos no nosso organismo, ele é feito para fazer uma limpeza dos nossos órgãos internos. À medida que esse muco ele vai ficando espesso, que é o que acontece com quem tem fibrose cística, ele perde essa função de limpeza. Ele começa a fazer uma função totalmente oposta. Ou seja, acaba contaminando o organismo. Ele vai obstruindo os canais. Então, você imagina assim, eu tenho enzima da digestão que sai do pâncreas e vai para o intestino, mas não consigo fazer esse transporte. Então, qual que é o remédio para isso? O paciente tem que tomar a enzima da digestão, que é feita artificialmente. Mas e nos pulmões? Os pulmões têm os brônquios. Esse muco também ele vai ficando espesso, impedindo o ar, né, de ser transportado para as células. E também cria um ambiente propício dentro do pulmão para crescimento de bactérias. O caso de fibrose cística, por exemplo, quando ficamos sabendo do diagnóstico, o primeiro lugar que você vai olhar, vai procurar na internet. Sim. Aí você olha... A internet ajuda muito, mas às vezes ela assusta quando não se há a informação técnica ou o entendimento técnico daquilo. Né? Nós olhamos na internet e estava lá. Fibrose cística, média de vida, 15 anos. Poxa, a gente perde o chão. É por isso que é importante a associação de pais, sabe? São pessoas que têm experiência, passaram por isso, podem se ajudar, podem dar uma palavra. O próprio médico, né? Claro. Hoje em dia, nós falamos assim, né? Nós temos 40 anos, 50 anos, porque temos a medicação, existe o tratamento para cada um desses sintomas. Para o pâncreas lá, tem a enzima da digestão. Para o pulmão, temos lá a questão de um remédio que vai fazer a fluidificação de todo esse muco, deixando ele não normal, mas mais fluido, de forma que a pessoa que tem esse problema possa fazer a expectoração. É uma doença sem cura, mas tratável. Tratável, e o grande sucesso do tratamento é justamente a aderência ao tratamento. É difícil, a rotina é complicada, são fisioterapias, são inalações diárias, tem que tomar cuidado com a questão da digestão, então um tratamento muito acentuado no sentido, qual é a quantidade de enzimas que eu tenho que tomar, o que eu estou comendo, então mas conforme vai passando o tempo, né, você vai atravessar a rua, vem um carro, você já já para, né? Você já vai percebendo como que seu organismo funciona, qual é a quantidade de enzimas. Isso o próprio paciente ele vai tendo essa proficiência. E Jeter, para deixar claro ainda, esclarecer ainda mais sobre esta enfermidade, claro, nós vamos falar também sobre o trabalho da APAN. O paciente com a fibrose cística tem alguma restrição alimentar, alguma restrição na sua vida, na convivência, no dia a dia? Leva-se uma vida, vou pôr aqui entre aspas, normal, porque tomar uma medicação você já sabe que mexe muito com o organismo e tudo mais. Como que é a rotina de um paciente com a fibrose? Olha, o paciente hoje ele pode ter uma vida normal, desde que ele faça adesão total ao tratamento. É uma rotina difícil, muitas vezes, hoje uma das dificuldades que nós temos com os pacientes é a questão do emprego. Muitas vezes ele precisa se ausentar do trabalho para fazer
algum tipo de tratamento mais acentuado, para fazer uma consulta, que às vezes perde-se aí o dia todo, e são consultas rotineiras e frequentes que ele precisa. Mas ele não tem problema nenhum no sentido do dia a dia. Obviamente, né? Eu estou com um quadro de pulmão muito importante, o meu pulmão já está muito afetado. Tem pacientes que precisam de oxigênio. Ok. E aí começa a complicar, eu tenho que levar o oxigênio. Carrinho de oxigênio, ok. Né? Agora, no dia a dia, a atividade física é muito importante. Que ajuda a expectorar. Até para manter essa função pulmonar no nível elevado, né? E o condicionamento físico. Né? É muito importante isso. Então, assim, ele vai levar uma vida normal, com restrições de ter que fazer essa aderência ao tratamento, né? E uma coisa que assim, parece incrível, né? Um paciente de fibrose cística não pode conviver com outro. Por quê? Por causa da troca cruzada de bactérias. Né? Entendi. De repente, um paciente está com uma bactéria mais agressiva e está com outro paciente que não estava tão... Ele vai acabar transmitindo essa bactéria para o outro, ou não, ou ele não tem, né? Ele está com um quadro leve e ele recebe, né? Não precisa nem ser de um outro fibrose cística, né? De alguém que esteja com um quadro de enfermidade de infecção, ele está muito mais sensível a receber uma contaminação dessas bactérias do que uma pessoa normal. E Jeter, no começo da entrevista, o senhor comentou em relação ao fator genético, né? Tem que ter o gênese defeituoso na mãe, com o gênese defeituoso do pai. Eu falo defeituoso até para o nosso internauta, nosso telespectador, entender um pouquinho como é que funciona, para a gente não entrar em muitos detalhes técnicos, até para ficar um bate-papo mais leve do pessoal nos entender. Um paciente com fibrose cística, ele, ao casar com uma outra pessoa que não é portadora desta enfermidade, desta doença, a probabilidade do filho herdar esses genes desta enfermidade é muito pequena, é menor do que os 25%. Na verdade é zero. É zero. Porque o nosso organismo ele vai funcionar muito bem só com um gene bom. Certo. Ele poderá ser até um portador, mas não vai desenvolver a doença. Vai desenvolver a doença. Ele estava falando, né? O aconselhamento genético é muito importante. Isso só se pega em um exame pré-nupcial. Os dois teriam que fazer os testes. Mas, Jeter, dentro deste cenário, né, o senhor comenta que fazer esse mapeamento genético, né, conhecer. Claro que o histórico familiar vai ajudar a levar essas pessoas a buscarem ou não o mapeamento genético. Isso é um procedimento caro? Porque o senhor comentou comigo que a APAN tem um trabalho muito interessante em relação a isso, né? Hoje, conforme a tecnologia vai avançando, antigamente realmente esse mapeamento genético custava muito, muito caro. Né? Ainda é caro, né? Se a gente for colocar mesmo nos dias de hoje. A APAN conseguiu fazer um convênio com um laboratório de Uruguai. Perfeito. Que eles têm todos esses equipamentos. Mandamos para Porto Alegre que vai se encarregar de mandar esse material genético, porque tem todo o trâmite de transferência de material para outro país. Material biológico para outro país, existem vários protocolos internacionais. Eles cuidam disso, mas nós conseguimos fazer isso com um custo muito mais acessível. E quando a gente fala de mapear a família, ou seja, mapear, por exemplo, um irmão, e que já tem um pré-mapeamento realizado, aí fica mais barato ainda. Então, a questão não é nem o custo em si, mas o quanto que a família está disposta a realmente investigar e ficar alerta, né, nas probabilidades ou possibilidades disso acontecer. Perfeito. Bom, Jeter, eu vou pedir uma licencinha para o senhor, nós precisamos fazer um breve intervalo. Depois do comercial, nós continuamos com o nosso bate-papo, nós vamos falar um pouco mais sobre a APAN, enfim, um pouco mais sobre esta enfermidade. Até então, pelo menos da minha parte, já tinha ouvido falar alguma coisa sobre a fibrose cística, mas nunca tive detalhes a respeito dessa enfermidade. O senhor com certeza está
trazendo bons esclarecimentos sobre esta doença, não só a mim, mas também a quem nos acompanha neste momento na TV Grande ABC. Peço a você que nos assiste, não mude de canal, fique aí que voltamos já. Até lá. Empresário e empreendedor que me assiste, eu quero convidar você a conhecer o maior centro de reabilitação do Grande ABC Paulista, a APRAESP. São mais de 2.000 atendimentos diários gratuitos. Centro especializado em reabilitação auditiva, visual, intelectual e física pelo Ministério da Saúde. Uma história de mais de 50 anos. 2.000 atendimentos gratuitos diariamente. E eu quero convidar você a se engajar nesta obra. Esta obra não pode parar, ela precisa ser ampliada, precisa ser sustentada e ampliada, levada para tantas outras pessoas que precisam de um atendimento em reabilitação. Eu quero convidar você a ser um doador da APRAESP. E você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é através do telemarketing, do 11 2504 9078. E também através do site, o www.apraesp.com.br/ajude. Nós queremos continuar atendendo todas estas pessoas e ampliar ainda mais todos esses atendimentos. E para isso, nós contamos com você. Faça como tantos empresários e tantas pessoas. Ajude a APRAESP. Certamente você vai se sentir muito melhor por isso. Ajudem a APRAESP. Ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabc. De volta ao estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano, com uma entrevista ao vivo aqui no nosso estúdio. Hoje recebo Jeter Fernando Cardoso, presidente da Associação Paulista de Assistência à Mucoviscidose, a fibrose cística. Nome um pouquinho complicado até de se pronunciar para quem não está acostumado, para quem não é desta rotina. Nós vamos seguindo aqui com o nosso programa, com a nossa entrevista. A fibrose cística é uma doença genética com fatores genéticos herdados tanto do pai quanto da mãe. Há uma probabilidade de 25% para esta enfermidade se desenvolver ainda logo após o nascimento. Enfim, e o Jeter, ele explicou um pouquinho para a gente sobre essas enfermidades, sobre os sintomas, os tratamentos possíveis, aí sobre a rotina do portador da fibrose cística. Nós vamos voltar aqui para a nossa entrevista. Jeter, claro, o senhor é presidente da Associação Paulista que trata deste assunto. Qual que é o objetivo dessa associação? Ou melhor, qual é o trabalho realizado em torno da fibrose cística? A associação ela tem um papel muito importante de juntar todos os meios aí, né, de políticas públicas, Ministério Público e a família, para que se tenha a disponibilidade desses remédios. Uhum. Nós temos no estado de São Paulo a felicidade de termos uma lei, que é a 11.250, que ela garante fornecimento dos medicamentos para todos, uhum, de forma gratuita. E então nós fazemos o quê? Monitoramos a disponibilidade, monitoramos as farmácias, são farmácias específicas, uhum, né? Temos um convênio assim, muito próximo da Secretaria Estadual da Saúde, são parceiros
todo esse processo. E então a associação, ela sempre busca também outros tratamentos. O que está acontecendo no mundo? O que nós podemos ajudar para que esses tratamentos cheguem ao paciente aqui no Brasil? Perfeito. Obviamente que nós não fazemos sozinho isso, nós temos toda uma estrutura, tem que juntar com todas as associações, existe todo um protocolo de Anvisa, Conitec, para poder chegar a um medicamento novo. Mas nós estamos lá alertas para trazer, ajudar pelo menos a trazer tudo isso. Mais do que isso, a associação ela tem um olhar para o paciente carente, para aquele que não tem voz, aquele que não consegue sozinho, né, buscar essas informações. Temos um projeto chamado Acolher, muito importante. Esse projeto Acolher, ele traz interação entre os pais, tira dúvidas. À medida que a gente identifica pessoas que têm necessidade, nós procuramos ajudar, à medida da possibilidade também. Então, a associação, desde 1979, 39 anos, já vem fazendo esse trabalho. Eu estou na associação há 16 anos, e como presidente agora há 3 anos somente, né? E ele tem esse viés, né, de realmente ajudar a promover a adesão total ao tratamento e que esse tratamento, que esses remédios estejam disponíveis para o paciente. É exatamente o que mostra esse folder informativo aqui, que é promovendo a aderência total e acesso irrestrito aos tratamentos. Vou mostrar aqui para o nosso telespectador, para o nosso internauta, acho melhor aqui na geral, só para o pessoal poder ter uma ideia do que nós estamos falando, deste material divulgado pela APAN aqui. E Jeter, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Associação Paulista de Assistência à Fibrose Cística, faz como? Onde que ela está localizada? Nós temos um site, né, que é o www.apan.org.br. Nesse site, o internauta ele vai conseguir todas as informações com relação à doença, sites e links também importantes, que são correlacionados, internacionais, ou mesmo brasileiros, né, sobre assuntos que são sites confiáveis, são sites que realmente têm uma informação precisa, né? Porque senão, realmente, se você faz simplesmente olhar tudo que tem na internet... Ou seja, é preciso de um filtro, um olhar um pouco mais técnico a respeito dessas informações, até para não se propagar informações erradas, né? Como o senhor disse no começo da nossa entrevista sobre a perspectiva de vida do paciente com fibrose cística de 15 anos, que deu aquele choque. A gente sabe que hoje, com o avanço da medicina, a evolução dos nossos medicamentos, é possível ter uma vida, como o senhor disse, normal e ter uma expectativa de vida muito maior. Para você ter uma ideia, hoje, na diretoria da associação, nós temos 2 pacientes, um é diretor de marketing, outro procurador da associação. Eles têm 40 anos, em média, já transplantados, né? E estão bem, estão, né, realmente caminhando e vivendo uma vida muito boa, né, muito normal. Tem suas dificuldades, um deles, inclusive, tem outras complicações, às vezes as internações são mais frequentes, né? Mas estamos aí, estamos na luta, e você vê que essa expectativa de vida já está nos 50, 60, e, assim, a pessoa realmente seguindo e tendo aderência ao tratamento, ela vai realmente ter um benefício e uma vida muito normal. E Jeter, hoje a associação ela se mantém de que forma? Há recursos públicos, a iniciativa privada tem contribuído, ou só mesmo os pais e os pacientes envolvidos com a causa que de fato mantém os trabalhos da associação, que é um trabalho importante, diga-se de passagem, não só na busca propagar informações da forma correta, mas também na ajuda de tratamentos, essa parceria, como o senhor comentou, do mapeamento genético com o Laboratório do Uruguai, enfim, entre outras ações. Hoje, todo o recurso da associação é dos pais. Então, não tem nenhum dinheiro público envolvido. Eventualmente, nós fazemos
ou melhor, periodicamente, mudando a palavra, Claro. nós fazemos divulgação com médicos, palestras, para trazer para o paciente mais informações, para trazer para a população também essa conscientização. E nesses eventos, eventualmente, uma empresa pode ajudar outra, mas 99% são participação dos pais. Né? Nós vamos ter agora, no dia 15 de setembro, na Câmara Municipal de São Paulo, um evento o dia todo. Vai ser só sobre fibrose cística. Né? E no dia 16/9 nós vamos fazer uma caminhada na Paulista com divulgação, com panfletagem, em parceria com o Instituto Unidos pela Vida, né, que também tem um trabalho muito importante nessa questão da divulgação. Então, assim, a nossa atuação ela realmente é muito forte, né, para a divulgação. Hoje, a gente estava conversando, nós temos mais ou menos 5.000 pacientes no Brasil. Perfeito. No estado de São Paulo, nós estamos falando de 1.000 pacientes. Só que se a gente for ver a estatística do teste do pezinho, 1 a cada 16.000 pessoas, ele tem fibrose cística. Se a gente explodir isso para o Brasil todo, nós deveríamos ter pelo menos 10.000 pessoas mapeadas com fibrose cística. E só temos 5.000. A grande pergunta é, onde estão as outras 5.000? Estão tratando como bronquite? Estão tratando como outra... não sabe que tem. Estão tratando de outras formas. Isso se deve ao quê, Gétera? O diagnóstico não é tão simples assim para a fibrose cística? Ou falta mesmo investimentos por parte dos governos de aplicarem recursos no mapeamento dessa enfermidade? Hoje, a partir, na verdade, de 2010, com a introdução desse protocolo no teste do pezinho... No estado de São Paulo. Já ficou melhor isso, né? No Brasil, aí conforme vai entrando nos protocolos do teste do pezinho, esse diagnóstico com certeza vai sendo feito mais precocemente. Mas nós temos casos de jovens com 20 anos que teve um quadro mais leve e que de repente nunca souberam que tinha fibrose cística. E estavam sempre tratando como outra doença qualquer. E de repente alguém lá pediu, olha, me faz um teste do suor. Poxa, mas o que o suor tem a ver com a fibrose cística? A gente comentou, é o beijo salgado, sim. né? O suor, ele fica muito mais salgado, já é um indício que tem a fibrose cística. Então, a divulgação, essa questão de nós estarmos sempre alertando a população para que tenha esse alerta. Fica com o flagzinho ligado lá. Será que pode ser que tenha uma situação, uma probabilidade de ter a fibrose cística? Quando eu descobri, quando me falaram sobre isso, eu não tinha a menor ideia do que era fibrose cística. Eu nem sabia que isso existia. Né? E muita gente hoje, a gente sabe disso. No Brasil, não sabe. E pode ser que tenha essa doença. Ou seja, quanto antes for diagnosticada a doença, a enfermidade, melhor será a qualidade de vida desse portador, deste paciente, né, Com certeza, porque ela já vai, logo que nasce, já vai fazer uso de todo esse protocolo clínico que já está disponível, desses medicamentos. É uma luta, porque muitas vezes o governo, né, às vezes não compra, às vezes falta. E é nisso que a associação é muito importante, para estar junto com todos os pais. A gente tem um lema lá, né? Juntos somos mais fortes, né? Junto com os pais, vamos buscar, vamos pleitear os direitos, né? A Constituição nos garante isso, então nós temos realmente que estar lutando em prol dos pacientes. Perfeito, Gétera. Eu quero agradecer aqui a sua presença, a sua participação, a aula que o senhor deu a respeito da fibrose cística, sobre o trabalho realizado pela associação. Quero de antemão aqui, em nome da nossa direção, também agradecer todo o seu tempo dedicado ao programa Direto da Redação, à TV Grande ABC, e deixar as portas abertas para uma próxima entrevista. Eu que agradeço, Wilson, muito obrigado. Eu quero também agradecer você, meu amigo, minha amiga, meu senhor e minha senhora, que acompanha a nossa programação diariamente nas redes sociais, no canal 3 da NET em São Caetano, e também nos programas veiculados na rede NGT de televisão. A vocês,
o meu forte abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau.